Meu nome é Alexandre Brandão, sou natural de BH, mas radicado em São Paulo. Minha pesquisa, ela começa com desenho. Meu trabalho, eu considero ele que ele parte muito da fenomenologia dos materiais, assim, né? É um trabalho que parte das propriedades básicas ou primárias, né? Que a matéria-prima do que se eu escolho utilizar, ela define muito a poética do trabalho, assim. Passa muito por uma espécie de uma reordenação, assim, né, do mundo, né? Parte de uma espécie de uma vontade de embaralhar a ordem do mundo e reorganizá-la numa outra configuração, assim, né? Eu trabalho muito com isso, assim, com temporalidade, com acaso, essa relação entre natureza e cultura, né? Assim, acho que muito do meu trabalho, o material é parte da experiência, né? Com relação aos materiais e à natureza, né, ou a cultura e a natureza, acho que a natureza, no meu trabalho, principalmente esses do parque, eles jogam muito com essa ideia de uma vontade de racionalizar a natureza e, ao mesmo tempo, essa resistência da natureza a ser racionalizada. Então, eu acho que tem muito esse jogo, né, entre essas duas instâncias, assim, né? Entre esse natural e artificial, assim, ou a razão e esse acaso. Essas contradições, esses paradoxos, assim, eles estão todos dentro, né, assim, da minha pesquisa, né? No caso dos bulbos tem isso. Ela parte de uma arquitetura vegetal, enfim, um reservatório de energia e tal. E partindo dela, eu trago esse elemento que cria algo de inesperado para a forma, que é o musgo, né? Que eu colo em cima. Esse musgo ele vai respondendo aos estímulos do ambiente, do tempo, né? Então, assim, é uma forma que no fim ela, né, assim, ela tem uma base, né, assim, ela é uma base bem estruturada, mas que, por outro lado, usa de um material que é seu funcionamento é um pouco imprevisível. Ele tem me dado resultados não previstos, né, assim, de início, assim. No caso desse trabalho que a expandida, que eu parto desse material, que é a argila expandida, né, assim, que é um material industrial, feito de terra, né, assim, é uma espécie de um material cerâmico produzido industrialmente, em alta escala, essa coisa toda. Mas o que eu acho interessante nesse material é que, apesar de ser feito numa escala industrial, ele tem uma forma que nunca é muito igual à outra. E então se assemelha muito a um objeto natural, assim, né? Ele parece uma semente, uma fruta seca, uma coisa meio que partiu da própria natureza, assim, né? Uma propriedade, né, poética dele. Assim, ele é usado dentro desse universo dos jardins, das plantas, né, da vegetação, assim, né? É muito relacionado a esse universo vegetal, vamos dizer. Ele funciona como contas, né? Então, assim, é uma estrutura feita de um fio de aço e essas contas formam esse desenho. Tem essa intenção de organizar esse material, né? Assim, essas contas, essas pequenas bolinhas, assim, numa determinada ordem. Mas a própria estrutura do material, que é maleável, ela mimetiza essa raiz, né, uma raiz ou tipo, sei lá, até um micélio, uma coisa assim, uma estrutura vegetal, natural, ela também traz essa questão da imprevisibilidade, assim. Então, a cada vez que ela é montada, ela pode ser montada de uma determinada forma. A forma dela não tem uma estrutura rígida que faz com que ela tenha uma forma que se mantenha com o tempo, assim, né? Então, um outro trabalho é o Neolítica, que é esse trabalho das pedras, que ocupam aqui o deck, a parte de madeira do deck. É uma obra, assim, escultórica, que usa pedras para jardim, em conjunto com essas outras que são recriadas, assim, né? Essas pedras que partem de fragmentos né, assim, de pó de pedra, assim. De pensar que aquilo ali foi uma pedra um dia, né? E aquele pó de pedra que eu pudesse depois reconstituir ela, criando uma nova pedra, assim, uma pedra que seria, né, assim, uma pedra com características muito particulares, assim. Esse trabalho, ele vai dentro do que é singular, assim, do que é particular nessa tentativa de regularizar ou de pensar a natureza como essas leis, assim.
É uma pedra que tem uma certa moleza, né? Tem uma certa característica que não se espera muito de uma pedra. Então você tem uma pedra que é natural, assim, que demorou alguns milhões de anos para ser constituída, e uma outra que está dentro de um tempo mais humano, né? E as duas conversam nesse sentido, né? Uma depende da outra ali, ela meio que parasita a outra ou está em relação simbiótica com ela, né? Eu gosto muito de pensar essas duas temporalidades juntas, né? É um tempo geológico e um tempo humano, assim, né? Também me remete a algo meio de um tempo anterior, assim, às coisas, sabe? Assim, é onde talvez você poderia imaginar ou ficcionalizar sobre esse trabalho, é que seria um tempo em que as coisas ainda não tinham classificações ou que não se separaram ainda. Então eu acho que isso é um trabalho que me leva nesse lugar, sabe? Também, assim, que eu acho muito interessante olhar para ele e pensar isso, nesse tempo original, vamos dizer assim, né?